Salve, salve família, aqui é o Conega com mais um vídeo novo no canal, E o vídeo de hoje, como vocês viram no título do vídeo, eu vou ensinar pra vocês aí como ganhar 10 dólares por dia, mano. Quer saber como? Vamos deixar um salve aí pros comentários, receber mais like no vídeo passado e volto já aí pra ensinar vocês como e por quê. Bom, família, se você quer receber um salve no vídeo de amanhã, já deixa seu comentário aí, os comentários receber mais like nesse vídeo aí, eu vou estar deixando um salve no vídeo de amanhã. Como vocês sabem aí, like não é bumbum, então pode dar à vontade, família. A meta de like pra esse vídeo aí é de 3k de like nesse vídeo, família. Lembrar vocês assim, que bate a meta de like aí, a gente já grava o próximo vídeo. Bom, família, 2 dias atrás aí eu trouxe o aplicativo TikTok e a galera gostou muito, mano. Repercutiu muito aí, mano, na minha comunidade e no meu canal. E a galera pediu pra eu trazer outros aplicativos melhores ou semelhantes, mano. E esse aqui, galera, é 10 vezes melhor do que o TikTok. Por que, Coringa? Por que é melhor? Porque esse aqui, família, além de pagar em dólares aí, eu tenho prova de pagamento desse aplicativo, família. E ele paga aí. A cada vez que você assiste vídeo, ele paga pra você, mano. E além disso, ele paga $1 por cada pessoa que você indicar, mano. E ele não tem limite de indicação como o TikTok, mano. O TikTok só paga até R$100. Esse aqui, galera, chega a pagar até $1000, família. Quer saber como? Então acesse esse vídeo até o final, mano, que eu vou te ensinar tudo e por quê, mano. Mas antes do vídeo começar, deixa seu like aí, se inscreve no canal, que vai me ajudar demais. E bora pro vídeo. Bom, família, assim que vocês clicarem no primeiro link da descrição, vocês vão ser direcionados para este site, mano. Aí vocês vão copiar meu código aí, família, que é 1EGACD5S, galera. E assim que vocês copiarem aí, vocês clicam em download aí para fazer o download do aplicativo pela Play Store, mano. Lembrar vocês que se usar meu código aí, você já começa com $1, mano. Bom, fiz o download aqui, família. Eles vão me dar a opção aí de login, galera. Vão me dar 2 opções de login. Que eu posso fazer login aí ou pelo e-mail ou pelo Facebook, mano. Então eu vou fazer aqui pelo meu Facebook, galera. Vou permitir aqui, vou clicar em continuar aqui. Bom, já fiz meu login pelo Facebook aqui, família. Bom, família, então o primeiro método de ganhar dinheiro nesse aplicativo aqui é assistindo vídeos, família. Bom, já está aberto aí o aplicativo, galera. E como vocês podem ver, tem vários vídeos engraçados, memes aí e outros tipos, galera. Só de você ficar nesta página aqui, família, assistindo vídeos aí, como vocês podem ver aqui embaixo aí, tem um lifezinho carregando, um reloginho aí. E no meio do relógio tem um tipo de baú, galera. Cada vez que esse lifezinho amarelo chegar no baú, galera, vocês ganham um baú do tesouro para abrir. Abrindo esse baú aí, galera, contém ouro aí. E esse ouro vocês podem estar trocando aí por dólar, galera. Vou explicar tudo para vocês, tenha calma, mano. Bom, já chegou aqui na metade, galera, já garanti um baú, mano. E daqui a 30 segundos aí eu vou ganhar mais outro baú, galera. Como vocês podem ver aí, o live continua percorrendo aí. Quando ele chegar até o final, eu vou ganhar aí mais um baú do tesouro, galera. Tem vários tipos de vídeos aqui, mano. Pegadinhas, vídeos pesados, vídeos eróticos, vídeos de acidente, vídeos engraçados. Opa! Vários tipos de conteúdo aqui, galera. E vocês vão se investir aí ganhando dinheiro, mano. Bom, chegou aqui, galera. Já ganhei mais um baú, galera. Então vamos abrir esse baú aqui pra mim explicar pra vocês. Cliquei no baú, galera. Fui direcionado pra esta página aqui. Cliquei no primeiro aí. Ganhei 300 ouro, galera. Cliquei no segundo aqui. Vamos ver o que eu ganhei. Mais 50 de ouro, galera. E vamos abrir aqui o terceiro baú, galera. Já tô com 450 de ouro aí. Ganhei mais 500 de ouro, mano. É muito fácil aí, muito simples esse aplicativo, beleza? Bom, família, bem em cima no canto esquerdo tem o nome Header, mano. Clicando nesse nome Header aí, galera, vocês vão ganhar $1 aí usando o meu código de convite, galera. Vocês vão chegar aí, vão clicar na opção e vão digitar aqui 1EGACD5S, galera. Vou repetir, família. 1EGACD5S, família. 1EGACD5S, galera. Feito isso aí, vocês vão clicar em Header. Logo em seguida vai aparecer essa opção aqui, galera, confirmando que você ganhou o dólar com sucesso. Vocês vão clicar em confirmar, mano. Bom, como vocês podem ver aí, galera, já ganhei $1, mano. Ah, Coringa, o que é que eu faço com os ouros aí ganhado em vídeo, galera? Tem essa opção aqui também de ganhar ouro aí, família, que vocês vão ganhar ouro aí jogando. Tem vários tipos de jogos aqui, se você não quiser assistir, quiser ganhar ouro jogando aí.
Ah, Coringa, como é que eu faço pra sacar? Bom, família, assim que você tiver com seu $1 aí, quiser já fazer o primeiro saque aí, que é de 10 centos aí o mínimo, mano, vocês vão clicar no dólar de vocês, galera, vão ser direcionados pra essa página aqui, vão colocar aí o valor que vocês desejam sacar aí, o mínimo é de 10 centos aí, cliquei no valor mínimo aí, galera, vou colocar os dados do meu PayPal aí, mano, e vou aguardar aí 3 dias úteis, mano, aí já foi mandado pra minha conta aí, galera, lembrando que o valor máximo desse aplicativo é de $50 por dia, mano. Ah, Coringa, e o que eu faço com o ouro? Mano, voltando lá no mesmo local e clicando no ouro aqui, galera, vocês vão ser direcionados para essa página. E clicando nesse nomezinho laranja, família, que aparece aqui embaixo aí, vocês vão ter a opção de trocar ouro por dólar, mano. Lembrando a vocês que cada 100 mil ouro aí é equivalente a $1, galera. Tem vídeos aqui que te paga até 10 mil ouro, mano. É muito fácil aí, um dos melhores aplicativos aí, sem dúvida. Bom, família, clicando nesse nome aqui, galera, vocês vão gerar aí o código de vocês, galera, para compartilhar com seus amigos aí, onde cada amigo que utilizar o código de vocês vão estar pagando $1 para você, mano. Clicou ali, vai ter 3 opções logo de início aqui de compartilhar: Facebook, mensagem ou mais, mano. Clicando em mais aí vai aparecer para vocês o WhatsApp, Instagram, ou você pode copiar o link aí e compartilhar em qualquer outro tipo de rede social que você quiser, mano. Bom, família, o link para download é o primeiro link da descrição, galera. E vou deixar um grupo de autoajuda aí como último link da descrição, galera, para vocês compartilhar o código de vocês quantas vezes quiser, tirar dúvidas aí, mano. Tem um grupo de autoajuda aí, onde você pode compartilhar seu link com seus amigos, mano. Bom, família, esse foi mais um vídeo, eu espero que tenham gostado. Deixa seu like, compartilha o vídeo para ajudar o canal. Vejo vocês no vídeo de amanhã. Tamo junto, é nóis, valeu e fui! Rei do bug apelão.